nossa convidada de hoje tem uma trajetória que desafia convenções e inspira transformação. Uma história marcada pela união da criatividade, visão estratégica e uma habilidade única de conectar mundos diferentes. De uma infância repleta de sonhos a uma carreira que rompeu barreiras e conquistou espaços antes inimagináveis, ela é muito mais do que uma profissional de sucesso. É uma força de mudança que enxerga possibilidades onde muitos veem limites, que hoje lidera iniciativas que impactam o Brasil e o mundo. Ela é Lilian Schiavo, presidente nacional da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, referência internacional no empreendedorismo feminino. Seja bem-vinda, Lilian! Oi, Cláudia, nossa, que prazer e que honra estar com você hoje aqui, falando sobre muitos assuntos, principalmente das mulheres, né? É verdade, Lilian, a alegria toda nossa. Você que é uma arquiteta, uma administradora com pós-graduação em engenharia de segurança, como que agora uma defensora, uma referência na defesa da mulher, como que você hoje preside nacionalmente a Organização Brasileira de Mulheres Empresárias? Como que você chegou até isso? Conta um pouco dessa trajetória. Então, eu vou contar, eu sempre falo, em primeiro lugar, que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse estar onde eu estou. Eu acho que isso é muito bom, não só para mim, mas para quem está escutando, porque às vezes a gente realmente coloca limites e cria sonhos, né? Eu tinha alguns sonhos quando eu era criança, mas nenhum deles chegou perto de onde eu estou hoje. E como é que eu vim parar aqui? Porque a OBME, Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, ela é um braço da FECEM, como chefe da Entreprise Mondiale, que foi fundada na França em 1945, na época da Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu em 1945? As mulheres ficaram à frente das empresas e os homens foram para a guerra. E na Uhum. hora de pagar fornecedores e funcionários, o banco pediu assinatura de um homem. Era assim que funcionava naquela época, né? E aí Uau! a Madame Ivone Quanam, que é a fundadora da FECEM, ela pensou, o que acontece comigo está acontecendo com outras mulheres também, então ela criou um grupo de mulheres francesas para irem pleitear esse direito de gestão. É a associação pioneira no mundo a congregar mulheres empresárias, e o nosso grande objetivo sempre é incentivar as jovens a serem donas do próprio negócio, internacionalização de empresas, criar laços comerciais e de amizade. Então, desde 1945 até hoje, estamos agora nos 5 continentes, né, mais de 100 países, e para mim é uma grande honra ser a presidente nacional de uma organização tão importante. E o que é que eu falei sobre nunca pensar que estivesse aqui, né? A OBME foi fundada pela Adelina Silveira Alcântara Machado, na época quando a França pensou, vamos abrir um braço no Brasil, ficou pesquisando e a Adelina era embaixadora da Dior no Brasil. Uau! E aí conversaram com ela e ela resolveu, então, ela foi a grande visionária que resolveu abraçar essa causa e fundar a OBME em 2007. Ela ficou à frente da presidência durante 10 anos. Ela foi acometida por um câncer muito agressivo e aí, quando ela percebeu que, de alguma forma, ela não ia conseguir continuar, ela por alguma razão que eu desconheço, ela me escolheu. Né? E eu vou dizer, Cláudia, que foi muito complicado, porque quando ela falou para mim, Lília, eu te escolhi, eu falei não. Aliás, que eu falei não várias vezes, falei não muitas vezes. E aí ela fez uma coisa que foi um golpe muito baixo. Ela foi conversar com meu marido. E ela Uau! falou para meu marido, conversa com a Lília, ela não está entendendo. Eu quero muito que ela seja a minha sucessora. Né? E aí eu entendi que realmente é porque a Adelina, de verdade, Cláudia, nesse processo do câncer, ela ia e voltava, e eu tinha a impressão que ela não queria. De verdade, eu achava que ela era uma super mulher, porque ela sempre voltava. E aí eu não queria aceitar, porque
eu achava que ela ia ficar ainda muito mais tempo conosco, né? E então aí quando eu percebi que realmente era muito sério, fui lá conversar com ela, fizemos a assembleia, fizemos a eleição e aí depois da assembleia, com toda a documentação, ela me mandou para o Uruguai, eu tomei posse da presidência da OBME, num congresso do Encontro do Continente Americano no Uruguai, porque é uma organização que realmente ela é validada, né? Então, eu fui falar com a vice-presidente mundial, Latam, a gente tem uma vice-presidente em cada continente, e Uhum. aí eu fui lá me apresentar. Então, desde 2017, que eu estou à frente da OBME, e eu vou dizer para você que mudou a minha vida, mudou a minha visão de mundo, né? Mudou a forma de me relacionar com as pessoas, né? Então, eu sempre falo, às vezes, alguém me pergunta, eu falo, gente, não existe fórmula de sucesso, não. Eu vim parar aqui, é assim, eu acredito muito em Deus, eu acho que foi alguma coisa assim, que foi muito inesperada, mas que foi muito bom para mim. Ô Lilian, com todo o respeito pela história, inclusive de eu estar vendo que seus olhinhos orientais ficaram mareados de contar essa linda trajetória, sem sombra de dúvida, ninguém é nomeado muito, muito para além de uma grande amizade, existe uma forte competência para que diante de uma população de pessoas a qual a Adelina tinha acesso, ela escolheu justamente você. Ela era uma pessoa muito versada, muito comunicativa. Eu também a conhecia, todas as vezes que ela vinha ao Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de conhecê-la. E se ela escolheu você diante de todo esse universo feminino, nós temos certeza que você tem essa competência de ser esse amálgama tranquilo, calmo, ao mesmo tempo com a liderança e a firmeza necessária para poder tocar. Eu fui pesquisar, vocês estão em mais de 120 países, né, nos 5 Uhum. continentes, então uma Sim. associação que se inspira numa associação francesa, né, e então eu quero aqui também, em meu nome, em nome de toda a equipe da TV, da Mônica, minha querida colega de trabalho aqui, que também é sua amiga, que gosta tanto de você, te dar os parabéns e te desejar vida longa à frente dessa instituição que há 8 anos. Olha lá, me emociona. Pega o lencinho, Pega o lencinho. essa instituição que você toca com tanto carinho. E qual é a característica que você me destacaria para as mulheres nesse ambiente corporativo que ela as diferencia dos homens? O que você destacaria como um ponto focal? Eu defendo muito o movimento da ONU Mulheres, que é o He4She. Eu sempre digo que a questão, porque toda vez que eu entrego o meu cartão, Cláudia, imagina, você se for um homem, pega o cartão Organização Brasileira e ele já para, né? De mulheres. Mulheres já olha para mim, já pensa, meu Deus do céu. E aí já começa a contar a história. É muito comum, é engraçado, eles começam a Uhum. contar. Eu fui criado por uma mãe que não teve marido, então eu sou fruto de uma mãe solo, ou então já aconteceu de um presidente falar para mim, olha, eu sou o presidente, mas a vice é mulher, tem muitas mulheres na diretoria. É muito engraçado como a gente incomoda com cartão escrito que é uma organização de mulheres, né? E a ONU, quando ela faz um movimento report, ela fala, vamos incentivar os meninos e os homens a apoiarem as mulheres. A questão nunca foi, para mim, homens ou mulheres, né? A questão sempre foi homens e mulheres juntos. É Claro. óbvio que para as mulheres alcançarem postos de liderança é muito mais difícil e por isso que a gente precisa ter esse apoio dos homens conosco, né? E por que que as mulheres são, ainda bem que nós somos diferentes, né? Porque são complementares. Nós temos as soft skills, né? Porque a hard skill é fácil da gente adquirir as competências, né, de estudo, mas as nossas soft skills, Cláudia, eu acho que são um grande diferencial em qualquer corporação. Então, eu sempre falo, né, que mulheres, quando elas trabalham e elas ganham o dinheiro, sabe o que toda mulher faz quando ela ganha o dinheiro? Ela pensa em duas coisas, Hum, educação e saúde. Pode olha, pensar.
né? Quem é mãe sabe que pensa um convênio para o filho, se acontecer alguma coisa, eu quero poder levar num hospital. E educação, se eu puder pagar uma escola boa, né, para garantir que os meus filhos tenham acesso a talvez alguma coisa que eu não tive. Então, eu sempre falo que ter mulheres em cargos de liderança e proporcionar às mulheres a possibilidade de independência financeira faz com que o país fique mais próspero e que o país fique melhor. Por Que quê? gira a Porque economia, né? sim, da economia, porque crianças que tiverem mais educação, mais saúde, mais alimentação vão estar mais dispostas a fazer com que o país tenha um progresso melhor, um desenvolvimento econômico melhor, né? E sem contar, eu fui juíza classista, né, na Justiça do Trabalho. Além de E tudo, isso é uma coisa que não está aí, mas eu fui durante 6 anos na Justiça do Trabalho, e aí o que, que é que eu percebia? Que eu fazia mais acordos, né, do que a maior parte das pessoas. por E aí que eu comecei a será, né? pensar, por que será? Primeiro que eu tenho essa característica de ser muito pacífica, de ser muito cordial, assim, de gostar de fazer com que as pessoas façam acordos ao invés de criar conflitos, né? Isso é uma característica minha. Mas as mulheres, em geral, elas são um pouco juízas na própria casa, né? Então, você tem 2 filhos, eles começam a brigar, quem é que vai contornar essa situação e fazer com que tenha paz. Tá? Então, hoje, que a gente vive num mundo com tantos conflitos, com tantas guerras, né, passando por situações tão difíceis, eu sempre falo, se tivesse mais mulheres, né, nos cargos de governo, né, eu tenho certeza, é muito mais difícil para uma mulher mandar um filho para uma guerra, né, Sem porque dúvida. a questão do poder, né, dessa briga por poder, a forma como as mulheres vêm e como os homens vêm são diferentes. Tá? Então, eu acho que são essas diferenças da gente ser mais resiliente, de ter essa capacidade de superação. Então, as mulheres têm algumas características que eu acho que fazem com que as empresas possam ganhar muito quando elas incluem mais mulheres no board. E como que funciona a OBME? Ou seja, uma mulher que esteja nos assistindo agora e que queira se beneficiar desse grupo, dessa união que vocês promovem, como isso funciona? Como é que é a forma de ingresso? Qual é a característica que ela tem que ter enquanto empresária para poder participar do grupo? Conta para a gente o passo a passo, Lilian. Ponto, porque até é muito interessante que todo mundo pergunta isso também. Como eu faço, né? E às vezes tem gente que chega para mim e fala, Lilian, eu não sou empresário. Tá? Então, eu vou Hum, dar um exemplo. A minha assessora, ela tem 20 e poucos anos, e quando ela chegou na OBME, ela falou, eu tenho 20 anos, sou estudante de Relações Internacionais, tão não tenho jovem. empresa, novinha de tudo, assim. Não tem empresa. Lilian, mas eu queria muito aprender com você. Eu queria fazer parte. E eu olhei para ela e eu falei assim, ela chama Ana Clara, ela mora em Vitória, no Espírito Santo, e é minha assessora pessoal até hoje. E aí eu falei para ela, falei, Aninha, é assim, a OBME é uma organização de mulheres empresárias, mas como que eu entendo essas mulheres empresárias? Na OBME nós temos as conselheiras, que são as que foram, então as conselheiras mulheres fantásticas, que foram, por exemplo, a primeira desembargadora, a primeira mulheres pioneiras que foram muito grandes naquilo que elas fizeram e que hoje elas têm a possibilidade de ser um exemplo e uma inspiração para nós. Então, temos essa comissão diretiva que é formada por sêniores, né? Como eu, são todas sêniores. Aí tem as que Sênior não na precisa carreira, né? explicar, Não a necessariamente na. carreira. Isso. E aí, assim, tem as empresárias, que são as que estão atuantes, e eu falo as que foram, as que são e as que querem ser. Né? Porque as que Olha, querem ser são estas jovens, como a Ana Clara, que ela entrou para a OBME e ela aprendeu muito, recebeu mentorias, então eu falo que as que querem ser também são muito bem-vindas. E, Cláudia, não é questão de idade. Teve o último almoço da OBME em dezembro, e eu sou muito emotiva de verdade, né? E aí teve o último almoço, tem uma advogada que a gente conversava muito, ela está na OBME desde sempre, e a gente sempre conversando, um dia ela falou para mim, então,
profissional liberal, advogada, Lília, mas eu queria ter um CNPJ, eu queria ser uma empresária. O que você acha? Como que eu posso começar isso, né? Porque é uma transição. Claro. E a gente começou a falar, e eu faço muito mentoria, sem ser mentoria, assim, conversando com as Informalmente, né? integrantes, informalmente, né? Com as que são membros da OAB. E a gente foi conversando, e aí nesse último almoço, eu tinha ficado alguns meses sem encontrar com ela, porque ela teve alguns problemas de saúde. Aí no último almoço, dezembro, ela chega com um presentinho de Natal. Lília, mas eu estou te dando esse presente, mas na verdade o presente maior não é esse. Aí ela abre a bolsa, Cláudia, tira um cartão de visita e ela faz assim para mim. A primeira pessoa para quem eu vou entregar o cartão, meu CNPJ, Lilian, aqui, meu cartão, eu tenho uma empresa. Cláudia, pensa o que é Nossa. isso? Meu coração. Assim, tipo, é para chorar, porque você percebe que realmente, a gente sempre fala, né? O que que é a força da união das mulheres? É isso, porque uma olha a outra e fala: se você conseguiu, eu também posso conseguir, É o né? Independente. espelhamento, né? É a É o técnica do espelhamento. Tanto espelhamento. exato. Tanto a menina de 20 anos, como a que tem mais de 50 e resolve que eu vou ter uma transição de carreira. E é possível, né? E é muito comum isso. Nossa, Lilian, mas quanta devida emoção. Eu totalmente te entendo. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar para você beber uma aguinha. E no nosso programa já existe mesmo o intervalo. Então, eu vou chamar esse intervalo agora. Você bebe uma água com essa emoção toda. A gente volta rapidinho e aí eu vou te fazer um pedido especial para você já mostrar para a nossa espectadora que nos acompanha e já está louca para participar da OABME, para na volta você já mostrar a logomarca dessa instituição tão relevante no Brasil e para o mundo, tá bom? Então, você fica conosco, vai ser muito rápido, é um intervalo e já voltamos com Lilian Schiavo. Estamos de volta com a Alerj Entrevista de hoje com a nossa super Lilian Schiavo, presidente da OABME, a qual eu pedi justamente na nossa ida para que ela nos mostrasse essa logomarca dessa instituição tão poderosa que transforma vidas. Então, Lilian, muito obrigada por atender ao nosso pedido. Que coisa linda! Mostra e conta para gente. Então, esse é o logo da OBME. Como vocês podem ver, eu sempre falo que todas nós mulheres somos um pouco fênix, né, Cláudia? Sim. Nós somos pássaros realmente, todo mundo fala somos águia, e eu sempre falo que nós somos mulheres que têm asas, nós somos mulheres que voam, tá? E mulheres sem limite. E o motivo de ter asa é porque isso vem desde a FECEM. O nosso símbolo mundial da FECEM, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha que lindo! É uma. Tem alguma coisa, uma cobra, alguma coisa envolvida? Porque eu Tem vejo uma uma cobra, cobra tem as alada. asas, Uma cobra exato, alada? Ou seja, a cobra já é exatamente. toda poderosa, essa ainda voa. Sim, porque é o símbolo da sabedoria, o símbolo das asas, né, que voam. Uhum. E aí a OBME também tem asinhas, porque eu falo que nós somos as mulheres que criam asas, né? E Hum. isso para mim é muito significativo, porque se você olhar nas minhas redes sociais, eu costumo dizer que eu sou uma colecionadora de nuvens, porque eu estou sempre em movimento, eu estou sempre viajando e eu tiro foto das nuvens. Eu tenho mania de postar foto das nuvens, é uma coisa muito minha. E aí eu falo, é isso, a gente tem as asas para ser quem nós quisermos ser, Cláudia, em qualquer lugar, né? As mulheres da OBME, elas viajam comigo para dos congressos, cada vez é num país diferente. Até vou te falar que o próximo, quem sabe você vem conosco, vai ser em novembro, na Grécia, o Congresso Mundial. Muito obrigada pelo Em junho, convite. nós vamos ter o encontro do continente americano, que vai ser em Rosário, na Argentina. Então, a OBME tem três congressos internacionais, e onde Anuais. São 3 anuais. são três dentro de um ano. E aí, quem quiser pode viajar conosco, né? E, então, gostaria.
eu quero falar sobre a viagem, mas só para não perder o gancho da OBME Alada. Quer dizer, é um pássaro estilizado, baseado nessa instituição na qual a OBME se espelhou na instituição francesa, né? Então, é muito leve, muito sutil, um desenho remetendo desde uma cor mais forte até dentro desse mesmo Pantone. É muito bonito, você está de parabéns, viu? E muito obrigada pelo convite, vou ver se eu me organizo para ir. E eu queria saber, então, um pouco mais de como as mulheres fazem para se inscrever, Lilian, porque a gente já está no segundo bloco, eu quero saber a parte técnica disso. Quer dizer, tanto a empresária, que você passasse de uma por uma, quer dizer, desde a Ana Clara, naquele formato da mulher que ainda quer ser, da mulher que já é, e também das que são já com vamos dizer assim, as PhDs, né, de OBME. Quais são as modalidades de inscrição? Qual é o procedimento? Então, eu falo que nós temos um DNA, né? O que tem feito, eu acredito que a FECEM tenha sobrevivido como uma organização de mulheres desde 1945 e mesmo a OBME desde 2007, o que faz com que a gente continue crescendo e de uma forma muito Orgânica? harmoniosa, é harmônica, é que nós não, diferente de algumas organizações onde você clica um site, você vai lá e se inscreve, né? Eu costumo dizer que, para mim, o que é muito importante não é a quantidade, mas sim a qualidade, o compromisso, o engajamento. Então, se eu contar para você, nós temos uma equipe, a gente conversa com cada pessoa que quer entrar para a OBNI. Não é nenhum site, não tem botãozinho para você clicar. é, Passa por um comitê de ética que aceita os membros para fazerem parte, porque, na verdade, é como se fosse um clube, né? Um clube de mulheres que tem algumas características em comum. E eu falo, no nosso caso, a nossa maior identidade é essa vontade realmente de apoiar outras mulheres, né? Se você observar a OBME, é, eu falo, é uma rede de apoio, e outro dia uma que é da OBME, ela fez, Lilian, nós não somos uma rede, nós somos uma teia, porque uma vez que a gente entra, a gente gruda, sabe? Teia, que você fica grudadinha e não sai mais. E uma das coisas que eu costumo falar é assim, todas juntas e misturadas. Se você observar os meus textos, eu costumo escrever muito isso, todas juntas e misturadas. O que que é isso? A OBME, a gente tem muitas presidentes e organizações. Por quê? Porque eu digo que mulheres inteligentes não competem, mas elas cooperam, elas colaboram, e uma Excelente ajuda a outra. conceito, viu? Excelente conceito, porque ouve-se É muito dizer que bom. mulher, né, não tem essa facilidade com outra mulher. Então, acho muito importante você frisar isso, Lilian. É até assim, teve um podcast que eu fiz com a Juliana Pará, que a Juliana é a vice-presidente de Semeadoras do Agro, da FAESP, né? E aí ela falou um dia para mim, Lilian, você vem gravar um podcast? Eu fui, né? E eu levei um susto. Eu realmente, assim como hoje com você, eu me emocionei, com ela também eu me emocionei, porque quando ela foi me apresentar, ao invés de falar formação acadêmica, né, ela falou assim, e olha, a gente não é amiga íntima, assim, a gente não é, nós não somos amigas de sair juntas, a gente é amiga de se encontrar nos eventos, de uma admirar muito o trabalho da outra. Eu acompanho, porque ela faz um trabalho belíssimo. E aí, não, na hora de fazer a introdução, ela faz assim, uma coisa que eu admiro na Lilian. Eu nunca vi ela falar mal de outra mulher. É. Isso é E, algo e a se aí, respeitar, né? e aí eu falei para ela, eu falei, Ju, é, todas nós temos defeitos e qualidades, né? Todas nós somos imperfeitas, isso faz parte da nossa natureza. Então, quando eu conheço alguém, eu tento ressaltar as qualidades daquela pessoa, né? Então, se eu tiver que falar de você, eu vou falar do que você tem de bom, que eu acho que é assim que funciona. Então, a OBME, ela funciona muito isso, e por isso a gente tem muitas presidentes e outras organizações, e por isso a gente tem muito trabalho em parceria, né? Se você observar,
muitas das coisas que às vezes perguntam, nossa, como você consegue fazer tanta coisa? É porque não sou eu, é porque somos nós. Mas quando você realmente entende que a força está nessa união e que é muito bom cooperar, cresce todo mundo, cresce em outras organizações, a nossa. Então, além da OBME, eu também sou Country Chair, sou presidente Brasil Global Network G100, que tem sede na Índia, são 150 países, você faz parte também, pô, tenho muita honra de ter você conosco. E, e a o G100, por exemplo, para mostrar como que são as mulheres, né? O G100 com sede na Índia, os idiomas. A nossa Global Chair mora na Espanha, então idiomas inglês e espanhol. E aí eu conversando com a nossa Global Chef sobre essa dificuldade que algumas brasileiras têm de falar outros idiomas, né? Nem todas tiveram acesso. Por exemplo, é muito comum em mulheres que são herdeiras do agro ou que são herdeiras de empresas que desde pequena elas se dedicam a trabalhar na empresa familiar, né? E aí elas não têm tempo de fazer um mestrado, uma pós-graduação fora do país. Elas ficam trabalhando, e aí não aprendem outro idioma. E aí eu conversando com a nossa Global Chef, falei, Mara, a gente tem o problema da barreira do idioma, e ela autorizou, nós somos a única asa, são 100 asas, né, que tem no no G100, Global Network é a única asa que, ao invés de dois idiomas, tem três. Nós temos Uau! inglês, espanhol e E português. português. Quer dizer, Então, uma é, conquista pessoal sua, né? Que era isso que eu ia dizer quando você falou sobre falar de outra mulher. Eu acho que uma instituição ela fica muito com o DNA de quem a preside, de quem a comanda, né? De quem está sentado na cadeira. E eu acho que a OBME ela tem muito seu perfil por conta do seu jeito de ser, do jeito Lilian de ser. E eu iria um pouco mais longe do que a Lu. Eu acho que você não fala mal só de uma outra mulher. Eu nunca te vi falar mal de ninguém. Então eu avançaria nesse comentário, porque eu acho algo a se respeitar e algo a se seguir, né? Porque no mundo em que vivemos, não há tempo a perder da pessoa ficar de fato, né? Se você olhar para frente, você consegue andar mais longe. Então é um grande exemplo. Você é essa referência, né? Dessa, como eu disse já no primeiro bloco, um amálgama que une as pessoas, essa referência pacífica e firme, essa liderança a ser seguida. E Lília, qual é o procedimento? Quer dizer, quando você fala que não tem um botãozinho a seguir, a clicar, qual é esse procedimento dentro daqueles 3 segmentos? Para quem está doido, a nossa espectadora está lá igual pipoca, falando: eu quero participar, eu quero ter essa mentoria, eu quero ser acolhida. E também queria saber os benefícios, quer dizer, para quem nos assiste, o que a pessoa vai poder desfrutar uma vez tendo sido aprovada pelo board da OBME? então, para poder entrar para a OBME, tem a Júlia e a Filó e a Júlia são o comitê de novas associadas, então entrar em contato, depois eu deixo aqui o número delas, entra em contato, Já fala logo que eu já vou anotar. já vou falar aqui, entra em contato, elas mandam, elas vão pedir várias documentações, vocês não fiquem assustadas, mas é porque é necessário mesmo. Eu acredito que organizações sérias são assim mesmo, né? A gente pede para preencher uma ficha de inscrição, para apresentar os documentos, faz uma entrevista com elas, e a gente leva para o comitê de ética para que seja aprovado ou não aí, o ingresso da pessoa. Então, telefone Júlia, Uhum, mais 5511 uhum. 991 01 9470. Então, quem se interessar vai ligar para a Júlia e vai passar por essas 3 etapas: a inscrição, a documentação e esse comitê de ética, ligando para 011 99101 9470. É isso? Isso, é Não tem exatamente site, isso. tem que ser por esse telefone, não tem Não, não, a gente www. até tem site, a Uhum. gente tem site, mas não é possível você se inscrever pelo site. Você pode conhecer as nossas atividades, mas é que realmente, quando eu falo um clube, é isso, né?
Quando você vai se associar num clube, normalmente você passa por uma entrevista, Bota o você nome preenche. no mural, tem a pedra preta, né? Isso, exatamente, exatamente. Isso não é antipático, isso, na verdade, é para garantir que as pessoas estejam, tenham, e não é questão financeira, é questão de valores. Eu acho que os Uhum, valores, tem valores que são inegociáveis para todas nós, tá? sim. Então, esse é o mais importante dentro da OBME, né? Não é tanto que tem as que não são empresárias, né? E aí eu falo, não tem problema. Tendo o DNA, o coração, a gente fala muito sobre o core da empresa, né? E o core da empresa é o core de organizações também. Tem uma identidade, tem um coração. E aí passa por tudo isso. Quais são as vantagens? As vantagens, por exemplo, os congressos, né? Eles Uhum, são exclusivamente para os membros da OBME. sim. Não pode viajar ninguém que não seja parte. Eventos. Existem eventos que são exclusivos da OBME e outros que são abertos, né? Porque a gente também quer capacitar, quer é, disseminar conhecimento para as pessoas que não fazem parte da OBME. Então, lógico, tem eventos que são abertos, mas tem outros que são os melhores, que são eventos exclusivos só para os membros da OBM. Uma que eu falo que é colateral, é um efeito colateral, mas que é vantagem, é que eu particularmente virei um combo, né? Eu brinco que eu sou um combo, porque eu não sou só OBM, né? Eu tenho a Global Network G100, tem a Convergência Empresarial de Mulheres do Mercosul, que eu sou a fundadora presidente da Convergência Brasil, capítulo Uhum. Brasil, e aí também existe a possibilidade de participar de rodadas de negócios, de viajar conosco, né? Então, a OBME é membro do consórcio IN, que é Enterprise Europe Network, que é ligada à Comissão Europeia, e isso é exclusivo das associadas da OBME. Então, nós participamos do B20 em duas task force. Então, todas essas informações, tudo isso que a gente faz, aí isso é exclusivo para quem é membro da OBME, Mas né? então Esses você eventos tem essa mais fechados. capacidade de entrelaçar essas outras instituições às membros da OBME? Quer dizer, essas Sim, outras instituições onde você faz parte do capítulo Brasil, você tem essa sim, possibilidade? No eu caso, tenho, só para quem é, vamos dizer, tem a sim. ficha aprovada. Exato. Então, por exemplo, e eu falo que aquilo que eu comecei dizendo, né, que participar de organização internacional mudou minha vida e mudou minha visão de mundo. Sim. E quando eu levo alguém da OBME para participar do G100, por exemplo, eu sei que ela vai ganhar uma visibilidade mundial, que ela vai falar num evento que pessoas de 150 países vão ter acesso. Então, é assim, isso para mim é uma vantagem enorme, você fazer Imensa, parte de organizações imensa. internacionais, Mas então, né? Lília, é meio que entra em um e ganha três. É pelo que eu estou entendendo, é um Ganha, combo. ganha até mais que isso, porque também eu sou presidente do Conselho Empresarial do IBREI, então em eventos abertos do IBREI eu convido, óbvio, Então é as um e associadas quatro. da Está OBME, aumentando. Olha, se o programa vai continuar, a gente vai aumentando. chegar nos dois dígitos. É mais ou menos isso, porque eu falo que onde eu vou, eu carrego todo mundo, né? Eu não gosto de estar sozinha. E toda vez que eu vou para algum lugar, eu falo, eu gostaria muito que todas estivessem comigo. E quando eu faço palestra, eu sempre falo, pode ser que você ache que eu estou aqui sozinha no palco falando, mas não é verdade. Eu tenho, assim, muitas centenas de mulheres atrás de mim, e que é por causa delas que eu estou aqui. Porque não é nada não é nada sozinha, né? Tudo essa força mesmo do coletivo, né? Dessas mulheres. E você havia mencionado que há uma fábrica, né, que é a OBNI. Conta pra gente a respeito. Ah, sim, a OBME, eu falo que quem é outro benefício de fazer parte da OBME, Uhum. automaticamente, ao ingressar na OBME, você fica sócia de duas fábricas. A Uhum. primeira é a fábrica de sonhos. É uma fábrica que transforma os nossos sonhos em realidade, né? Que é uma coisa que é por isso que rede de apoio
serve, né? O que é que é uma pergunta que eu sempre faço para quem entra na OBME. Por que que você está entrando na OBME, né? Qual é o seu objetivo? O que você quer fazer? Aonde você quer chegar? E a gente vai tentar, todo mundo junto vai tentar te ajudar, né? E te apoiar. E então essa é a fábrica de sonhos e a segunda é a fábrica de fermento. E como foi que surgiu essa fábrica de fermento, Cláudia? A gente faz reuniões de planejamento estratégico e tal, e começa assim, uma ideia, vamos fazer uma reunião para falar sobre, por exemplo, oportunidades e negócios Brasil-Argentina, um exemplo. Tá, vamos fazer isso. E quando a gente começa a fazer isso, aquilo que parecia tão pequenininho, que ia ser uma reunião com 10 pessoas, acaba virando um fórum, acaba que tem ministro, embaixador, Porque quando a cada gente olha, uma vira um traz as evento. suas. É como se fosse uma cesta e cada uma traz as suas. Exato. É isso? É como se pusessem fermento nas nossas ideias. Então, o que a gente queria fazer, que começa pequenininho, acaba virando algo gigantesco. E quando eu olho, eu falo, gente, como é que virou um evento desse tamanho, né? É a nossa fábrica de fermento. E isso acontece muito, é comum acontecer isso. E qual é o processo embrionário para que isso. Quem starta isso? Quer dizer, você tem uma reunião mensal entre as membros e vocês sentam a uma mesa e uma delas. Estou aqui inventando uma situação, né? Uma pessoa do Tá. agronegócio, ela fala: eu estou precisando vender carne para os países vizinhos aqui na América Latina, queria me aproximar da Argentina. Aí a outra fala: eu sou amiga do embaixador. A outra fala: eu conheço um ministro de lá, e o primo do tio do amigo do meu pai é um senador. É assim que funciona? Então, porque as demandas, elas são individuais, né? Então, às vezes alguém vem, me liga, me manda uma mensagem, Lília, eu preciso falar com você, preciso um contato, por exemplo, em tal país. Isso pode ser uma das formas. A outra realmente são as nossas reuniões, onde a OBME, ela tem, esqueci de contar, a OBME tem comitês, né? Que são comitês de verdade. Então, tem Comitê de Sustentabilidade, que é André Rider Vieira, que ela é presidente do Instituto Supereco, que tem 30 anos de experiência com ISD, com educação. Aí tem comitê, por exemplo, Inclusão e Diversidade, que eu gosto muito de falar sobre isso, porque todo mundo fala muito em inclusão e diversidade da boca para fora. E, e eu sempre falo que tem que ser de verdade. Então, o nosso Comitê de Inclusão e Diversidade é a Vilma Proença, que ela é uma mulher, uma mega empresária. Ela perdeu a visão aos 50 anos, Cláudia. Uau! Aos 50 anos de idade, ela reaprendeu a viver, né, de uma outra forma e ela se reinventou. E o que acontece? Eu Se imagino o você ser faz humano que parte, está por trás disso, né? Você exato, imagina. Muito jovem. imagina, E aí, se você observar, você faz parte dos nossos grupos de WhatsApp, eu faço muito áudio. E todo mundo fala para mim, Lilia, áudio é a coisa mais chata do mundo, eu não tenho tempo. Aí o que que eu faço? Eu escrevo e aí eu leio o que eu escrevi. E todo mundo, por que que você faz áudio? Eu faço áudio para ver uma ouvir. E quem está dirigindo Eu também poder, né? também poder ouvir. E aí outro dia teve uma empresária que falou assim, mandou no grupo, e a Vilma, ela é muito, ela presta atenção em tudo. Mandou no grupo, gente, eu vou apresentar minha nova empresa, e mandou o site da empresa. A Vilma, eu não entendi do que é essa empresa. E a pessoa, como é nova, escreveu, tá tudo no site, toda feliz. Aí eu mandei um áudio, falei, querida, dá para você ligar para ela e explicar para ela porque ela tem baixa visão, então ela não vai conseguir ler o seu site. E isso é inclusão de verdade, Cláudia. A gente tem que aprender a viver, a respeitar e a conviver e saber o que que é. Por quê? Né? Porque falar que tem um comitê de inclusão e você olha assim, não existe ninguém que precise realmente de inclusão e de diversidade, né, e que não saiba falar sobre isso e que não sinta na pele o que é isso, não é de verdade, né? Então, para a OBME, os nossos comitês, eles são muito atuantes e todos eles eu faço questão que sejam pessoas não por nome, mas por fazer mesmo, por entender.
São quantos comitês? A gente tem cerca de 20 comitês. Nossa. É Quer muito dizer, comitê. vocês abarcam todas as áreas que vocês julgam Sim. necessárias da Então, sociedade, né? assim, isso é tanto comitê, por quê? Porque uma das funções da OBME é dar visibilidade e empoderar as mulheres. Então, você entra na OBME, o que você faz? Ah, eu sou engenheira. Então, vamos fazer um comitê de mulheres engenheiras, né? E aí você vai ganhar visibilidade, você vai poder, criar ações, né? Porque tem que ter algum motivo para você fazer parte de uma organização, Cláudia, e não é para tomar chá, porque são mulheres muito atuantes, muito talentosas, né? E que elas precisam mostrar o potencial que elas têm. Achei muito interessante essa sua colocação de não é para tomar chá, porque apesar de chá ser uma delícia, o mundo hoje em dia urge de uma forma que a gente tem que realmente ter efetividade nas ações, né? Então, queria aproveitar esse gancho que você mesma deu e que você contasse para a gente uma experiência que a OBME tenha conseguido êxito para que servisse de exemplo para quem nos acompanha. Algo que se destaque, eu tenho certeza que são tantas, você vai ficar até aí, caramba, como é que eu vou resolver aqui? Qual delas? Mas então conta mais de É, uma, né? Conta é, experiências exitosas para nos eu, inspirar. eu vou contar, a questão do chá, eu não tenho também nada contra o chá. A questão do chá é que a gente vive num mundo, Cláudia, que o tempo vale realmente. A gente está sem tempo, né? Parece que, não sei, o relógio está correndo muito rápido. Então, você não pode desperdiçar duas riquezas que eu falo que são as maiores riquezas que a gente tem. A primeira é o tempo, o nosso tempo, a nossa disponibilidade, e a segunda é o nosso conhecimento. Então, se existe uma possibilidade de você, de alguma forma, compartilhar esse conhecimento com as pessoas, que bom. E se você tiver o tempo para compartilhar, então é perfeito. Por isso que eu falo, não é para tomar chá, é para a gente realmente fazer alguma coisa. Mas eu E concordo aí, muito, viu? Eu quero fazer coro com você, porque eu já fiz 50, não sei se você já fez, que você tem. Você é oriental, você não tem ruga nenhuma, mas eu acho que depois dos 50 o tempo corre mais rápido. Concordo. Mas quais são as experiências exitosas que você pode dar de então, exemplo para gente? Lilian, tenho síndrome da impostora como muitas de nós, né? Não é que a gente tem síndrome da impostora o tempo todo, mas às vezes acontece. Então, por exemplo, e eu falo que é a OBME, né? Um dia eu recebo um e-mail, era para ser uma das speakers principais no evento da ONU Mulheres. Cláudia, eu li o e-mail 10 vezes, né, porque eu achei que estava endereçado para a pessoa errada. Aí eu pensei, não, tá bom, calma, deve ser tipo, deve ter 500 speakers, porque foi na época da pandemia. Deve ter 500 speakers, eu vou ficar tranquila, vai dar tudo certo. E o que que era? Por que que eu fui chamada? Porque era a OBME. Porque a OBME efetivamente tem esse reconhecimento, e é um reconhecimento que ultrapassa as fronteiras do país. Né? E não sou eu, é a organização, é a PECEM, a gente tem por trás da gente, né? Todo esse trabalho que vem desde 1945. Eu falo São que quando a quantas gente, mulheres, Lilian, hoje na FECEM, na OBME? na OBME são 300. Não é É muito. muita gente. É bastante. É É. bastante A gente gente. tem OBME, tem delegação OBME Amazonas, Santa Catarina, Brasília, Litoral Norte, tem OBMEs espalhadas pelo Brasil. São É, 26? São 26 unidades que vocês têm de representação? não temos ainda 26 unidades, mas temos várias unidades. Mas aí, quando foi esse evento, Cláudia, tinha duas speakers, uma representando a América Latina e Caribe e a outra representando a Europa. E da América E aí Latina e eu Caribe era senti, você? era, ou não. Olha isso. E, Muito e isso, merecidamente. Palmas. Palmas para você. mas isso não sou eu, isso que eu quero Não, dizer, né? Que não, eu entendo. quando você fala a OBME hoje, assim,
você vai num lugar, LinkedIn, por exemplo, né? Eu tenho pessoas que são empresárias fantásticas, que são mulheres de muito peso e muito reconhecimento e credibilidade. E aí eu entro no LinkedIn delas e elas escrevem assim, membro da OB, membro. Ela não é coordenadora, ela não é presidente de delegação, e mesmo assim ela coloca com muito orgulho, membro da OB. Isso, para mim, é a certeza que a gente está no caminho certo, né? Que nós realmente, que a OBM, né? Que não é uma pessoa, mas que é uma organização que tem uma reputação muito séria no mercado, né? É mais que E que isso, não Lilian, é mais reflete. que isso. Eu acho que a sua seriedade e, sobretudo, essa fala sua muito feliz de não deixar criar nenhum tipo de aresta, né? Que você não deixa. Quando a líder tem esse tipo de procedimento, a instituição acaba pegando essa forma de agir, de se comportar. Então, eu acho que é uma instituição onde não há divergências assim nas suas. Não haver divergências aos 100% não é possível, mas elas Tá? conseguem Sempre tem. ser minoradas, né? Elas conseguem ser apaziguadas, sempre com carinho, com amor e inteligência, né? Colocando a inteligência É. emocional à frente de qualquer tipo de sentimento que não fosse positivo. Eu acho que isso é o que é o grande ingrediente que eu destacaria no êxito da OBME. Você sabe que eu acho que são dois tipos de inteligência que caracterizam muito as mulheres da OAB. Uma é a inteligência emocional, sem dúvida, porque a gente faz muito, a gente conversa muito sobre inteligência emocional e a gente meio que se corrige umas às outras para que a gente consiga melhorar, porque a inteligência emocional, assim como a inteligência cultural, que é a segunda inteligência que eu acho que ela é muito característica dos membros da OBME, que é essa capacidade de conversar com pessoas de várias culturas, e vários idiomas e outros países, esse respeito que a gente tem por todos, né, por todas as diferenças, eu acho que isso é muito característico da OBME, né? E eu acho que essas mulheres, elas acabam, lógico, a gente tem divergência, mas elas acabam entendendo que os conflitos podem ser resolvidos. Cláudia, você sabe que uma vez na pandemia a gente fez um webinar sobre comunicação. E aí, por quê? Porque na pandemia ficou todo mundo meio estressada, né? Claro. Assim, e aí eu percebia que a comunicação pelo WhatsApp estava gerando alguns probleminhas. E eu chamei um especialista em comunicação e ele falou, primeiro, quando vocês escreverem, escrevam e falem também. Por quê? Porque quando eu vou ler, Cláudia, você escreve bom dia, ok? Uhum. E eu acordei um dia que eu não estou bem. Aí eu vou ler o seu bom dia, eu vejo assim, bom dia. Eu falo, ai, Deus, olha a Cláudia hoje, bom dia, que bom dia. Aí eu acordo feliz. Aí eu olho o bom dia da Cláudia, eu falo, bom dia, olha a Cláudia como ela é linda, bom dia para mim. Então, quando a gente fez esse webinar, ele falou sobre como a gente interfere com o nosso sentimento quando a gente lê uma mensagem, seja ela qual for. Então, imagina isso na pandemia, escrevendo um monte de coisa. Aí eu falava, vamos escrever e vamos falar e dar uma entonação de voz que a pessoa entenda que a gente não está brava, a gente não quer brigar e que está tudo bem. Então, acho que é por aí, Cláudia. Quanto cuidado, Lilian. Olha, é tanta coisa, são tantos detalhes, é tanta inovação carinhosa e cuidadosa que você traz, que só te convidando para fazer mais e mais e mais edições do nosso Alerj Entrevista, Lilian. É isso que eu tenho para te dizer. O que você tem para. Manda um recado para todas as suas associadas, que é, parceiros. O que você quer fazer agora, nos minutos finais do nosso programa, que você mostre toda essa gratidão que habita o corpo da Lília Schiavo e o coração. Ah, em primeiro lugar, eu quero falar o seguinte para todo mundo que está ouvindo, que eu já caí muitas vezes. Mas eu caí, eu falo, gente, não é que eu caí de 10 andares, eu caí assim, de tipo um voo de 10 mil metros de altitude. Então, porque isso
Às vezes a pessoa olha para a gente e acha que a vida foi muito fácil e que a gente está ocupando um lugar que é um mar de rosas. Não é um mar de rosas, a gente cai. Então, para quem está caída, para quem está se achando, eu estou no fundo do poço, gente, tem saída para tudo e tudo passa. Né? Dizer também, para acreditar muito em você, né? Para você, ontem eu estava falando sobre autocuidado, né? Porque a gente tem que, primeiro de tudo, se amar para poder amar outras pessoas. Parece clichê, mas é verdade. Às vezes a gente cuida tanto dos outros e esquece de cuidar de si mesmo, da própria saúde mental. Aí tem um burnout, aí tem um problema, aí tem ansiedade. Gente, a gente está vivendo num mundo que a gente tem que aprender a se cuidar primeiro para poder cuidar dos outros. E finalizar sempre, eu finalizo com o lema da OBME, que é Sozinhas Invisíveis, Juntas Invencíveis. Eu não só acredito, como eu vivo isso, né? Então, eu acho que o recado é que não existe impossível, não existem barreiras, mas que existe sim muito esforço, muita dedicação, muito empenho, né? Para você ter foco naquilo que você quer e não desistir no meio do caminho. Nossa, que lindo! E eu ainda cresço. Meu beijo, meu carinho, meu abraço, a minha gratidão. Além de você, a Vilma e a Ana Clara, que você citou nominalmente, as outras 298 membros da OBME. Meu beijo, meu carinho. E fica aqui as nossas câmeras abertas da TV Alerj para entrevistar sempre que você quiser voltar, Lilian. Você é uma pessoa muito querida, muito respeitada por nós. Então, ó, o nosso beijo fraternal meu, de toda a equipe, e da Mônica, minha colega de trabalho tão querida. Muito obrigada pela sua presença aqui no Alerj Entrevista. E a você, eu agradeço também, porque nós sabemos muito bem que a sua audiência é uma questão de escolha. Um beijo, até o próximo programa.